tive pensando esses dias em fazer um resumo de tudo que eu já falei aqui no podcast. Acho que muita gente ainda não teve paciência de ouvir os primeiros episódios, então eu pensei em fazer um apanhado com cortes ou com alguns assuntos que já foram abordados, e eu acabei percebendo que tem um assunto que engloba grande parte do que eu já conversei aqui. Envolve dor, envolve ser alguém na vida, envolve criatividade, envolve sonhar, envolve um pouco de tudo que a gente já falou. O assunto é potencial e merecimento. E eu parei pra pensar sobre isso, quantas vezes esse assunto já rodou pela minha vida. Acho que em algum momento todo mundo já se deparou com um comentário de você tem tanto potencial, mas o que exatamente significa esse ter potencial? Qual é a essência desse comentário? Esse potencial ele traz um peso de quase ser bom em alguma coisa, mas o que falta? Essa quase aprovação traz consigo um peso de obrigação de fazer algo que deve corresponder às expectativas das pessoas. O problema é que essas expectativas externas começam a ser um peso, e ao invés de você fazer o que gosta, você passa a fazer o que os outros acham que você devia fazer. Esse tal potencial começa a ser um fantasma constante de cobrança, e a vida ela deixa de ser uma jornada pessoal para se transformar numa corrida pelo reconhecimento. E aí, em vez de viver, você só se pergunta: eu realmente sou capaz de conquistar tudo isso? Mas será que isso é justo de verdade? Afinal, quem é que decide o que é potencial? Cada pessoa tem seu ritmo e suas batalhas, e o que é sucesso para uns pode ser o completo oposto para outros. E na real, o que será que realmente importa? É atender às expectativas das pessoas ou ser verdadeiro consigo mesmo? Se o potencial fosse uma linha reta, seria muito fácil. A vida ela é cheia de curvas e surpresas, e às vezes o que você acha que deveria ser pode ser muito diferente do que você realmente se sente bem em ser. A verdadeira força não está em alcançar um padrão pré-determinado, mas em aceitar que o potencial é algo que está em constante transformação. A verdade é que o potencial que você tanto ouve falar não é um carimbo imutável, ele é flexível e ele é pessoal, e depende muito mais de como você se vê do que qualquer expectativa externa. Para onde eu quero ir? Por qual caminho eu devo seguir? O que realmente me faz feliz? Quando a gente para de buscar o reconhecimento dos outros, é que a gente começa a perceber que o verdadeiro potencial é simplesmente ser quem a gente é, sem essa pressão de atender a um molde pré-existente. Muito próximo ao potencial está o merecimento. A gente cresce rodeado da falsa meritocracia, onde o excesso produtivo e a exploração cega desse potencial vai te trazer um resultado brilhante. Mas só depende de você. Trabalhe duro que você vai conseguir. É o que eles dizem, pelo menos. E a gente acredita, esse é o pior. Mas a realidade é que por mais que o esforço seja fundamental, o mundo não funciona dessa maneira tão simplória. A vida não é uma equação direta. Tem muito mais coisa envolvida que vai além do seu esforço individual. Não é só sobre o que você faz, mas é sobre as circunstâncias e o ambiente em que você está inserido, e até mesmo as oportunidades que aparecem no meio do caminho. Tem uma frase de um grande filósofo contemporâneo chamado Craig Daniel que diz assim: se você quiser, se você se esforçar, se você treinar, se você entrar de cabeça, se você se concentrar, nada garante que você vai conseguir. E isso é lindo. Às vezes você se depara com as pessoas que mal se esforçam, mas estão no lugar certo, na hora certa, e conseguem alcançar algo que você já tentou várias e várias vezes. Às vezes a hora certa é a hora do parto, e o lugar certo é o ventre de uma família rica. Mas isso não significa que o esforço não seja valioso, mas que o merecimento não é uma garantia automática do trabalho árduo. O esforço por si só não resolve tudo. Precisa de outros fatores, como o timing, a sorte e até o suporte de quem está ao seu redor. Aí é que entra a questão do privilégio. Como a sorte e as oportunidades influenciam o que você recebe da vida. O mundo tá longe de ser justo o tempo todo, e muitas vezes quem se dedica menos tem mais chance de alcançar o que deseja, por uma simples questão de contexto. Isso gera uma frustração imensa, porque você olha para as conquistas dos outros e pensa: por que eu não consigo? Talvez a resposta esteja justamente na percepção de que esforço não é tudo. O contexto e as circunstâncias importam, até mais do que a gente imagina. A grande lição aqui é que o esforço ele é valioso, mas a vida nem sempre segue uma fórmula simples de causa e efeito. Ao invés de a gente esperar que cada gota de suor seja recompensada, é essencial a gente aprender a ser paciente com o processo e compreender que a recompensa ela pode vir de uma forma meio inesperada. Às vezes o que você realmente precisa não é só do esforço, mas da sabedoria para saber lidar com as surpresas do caminho. O que significa realmente merecer algo? Será que o merecimento é só uma questão de esforço ou de ser uma boa pessoa? Porque às vezes a gente se pergunta: o que a gente fez de errado? O que eu fiz para merecer isso?
Nesse caso, o merecimento estando no lado negativo da coisa. Quando a gente se depara com a realidade mais dura, a gente pode até se perguntar: será que eu fiz realmente algo tão ruim que eu mereço passar por isso? E se for parar pra pensar, talvez a ideia de merecimento seja muito mais fluida do que a gente imagina. Às vezes, merecer algo não tá ligado a uma ação específica, mas ao que a gente é de verdade, a nossa história, ao nosso crescimento como ser humano. Merecer pode ser só uma soma de todas as nossas experiências, sejam elas boas ou ruins. O importante é que, ao longo da vida, a noção de merecimento ela vai se transformar, porque o que você merece hoje não é o que você vai merecer amanhã, já que as suas necessidades, os seus desejos e os seus valores, eles são mutáveis durante cada dia, cada mês, cada ano. Mas a questão é quem define o que você merece? É a sociedade, é a sua família ou é você mesmo? A percepção do merecimento muitas vezes ela vem do outro, do que os outros acham que você deve ou não ter. Mas o mais importante é que você entenda que o merecimento ele não é uma condição externa, mas é uma reflexão totalmente interna. No fundo, todo mundo merece alguma coisa boa, apenas pelo fato de estarmos aqui tentando. E o merecimento ele não precisa ser algo imposto, ele pode ser algo que você constrói a partir da aceitação e do autoconhecimento. A real é que para merecer algo, você não precisa ser perfeito. Não é preciso seguir as regras que são impostas ou fazer o que os outros esperam que você faça. O verdadeiro merecimento, ele vem da capacidade de viver com a certeza de que você tem direito ao que deseja, sem a necessidade de provar nada para ninguém. Aí aqui eu trago uma grande dúvida que eu tenho. Qual a diferença entre merecer algo e ser merecedor? Na minha cabeça são dois conceitos bem diferentes, porque merecer geralmente está ligado àquilo que você conquista, ao que você recebe pelas suas ações ou por algum esforço que você tenha feito. Já o ser merecedor é algo um pouco mais profundo. O ser merecedor, ele não depende apenas do que você faz, mas do que você é, de quem você se torna. Ser merecedor tem mais a ver com a sua autoestima, com o seu reconhecimento interno de valor, mais do que as suas ações que você toma aí no seu dia a dia. E quando você se pergunta se merece algo, geralmente você está se referindo a um comportamento ou a um evento que você quer, tipo uma promoção, um prêmio, uma bonificação ou qualquer coisa do tipo. Mas ser merecedor vai além disso. Ser merecedor está na forma como você se trata, como você lida com os seus erros e com os seus acertos. Não é sobre cumprir requisitos, mas é sobre a dignidade de existir e de se permitir existir. O merecimento é algo que pode ser condicionado a uma conquista, mas o ser merecedor é um estado constante. Ou você é, ou você não é. A verdade é que muitas vezes nós somos os nossos maiores críticos. A gente tem a tendência de cobrar da gente mais do que o necessário, achando que a gente não é merecedor, de que a gente não fez suficiente para conquistar algo. Mas ser merecedor não é sobre ser perfeito o tempo todo. Às vezes o maior sinal de ser merecedor é ser gentil com você mesmo, é reconhecer os seus próprios esforços e aceitar que o processo é tão importante quanto a meta final. Ser merecedor é se permitir o direito de viver sem culpa, sem a pressão de atender a essa fórmula que a sociedade tanto espera. Em resumo, ser merecedor de algo está diretamente relacionado à sua percepção de si mesmo. Não se trata só de fazer algo para merecer, mas de estar em sintonia com o que você realmente é e com o que você é capaz de conquistar. Você não precisa alcançar um objetivo para ser digno de algo. O simples fato de existir e de estar tentando já é o suficiente para que você seja merecedor do que você deseja. Quando a gente fala de relações interpessoais, o conceito de merecimento entra em jogo de uma forma muito forte, né? A gente começa a se perguntar, será que eu mereço o amor, a amizade ou até mesmo a atenção daquela pessoa? Isso pode gerar uma grande insegurança, porque muitas vezes a gente fica tão preocupado em merecer que a gente esquece do mais importante, que é o que a gente oferece em troca. Relacionamentos, eles não são transações. Se você entra num relacionamento com a ideia de que precisa merecer algo, você provavelmente vai se frustrar, porque o verdadeiro valor de uma relação não está em quem merece mais, mas no equilíbrio e na reciprocidade entre as duas partes. Esse medo de não merecer pode levar a uma série de inseguranças que acabam enfraquecendo as relações. A partir do momento em que a gente começa a calcular quem merece mais ou menos amor, confiança ou carinho, a gente acaba criando uma dinâmica de competição que não é saudável para nenhum tipo de relacionamento. O amor e a amizade, eles não devem ser tratados como algo a ser conquistado, mas como algo que flui naturalmente entre as pessoas a partir de uma base de respeito,
respeito, de aceitação mútua e coisas desse tipo. Se você tá preocupado demais em merecer, você acaba deixando de ser autêntico nas suas relações. E claro, a validação de alguém, seja um amigo ou seja um parceiro, não deve ser a base para sua autoestima. O que você oferece ao outro, muitas vezes, é mais importante do que o que você recebe. O merecimento nas relações, ele deve ser visto como uma troca, mas uma troca genuína e sem expectativas externas de recompensas. Merecer o afeto de outro alguém vem de um lugar de vulnerabilidade e de aceitação, não de competição. O mais importante é perceber que o merecimento nas relações não é uma balança a ser equilibrada. Não se trata de medir quem dá mais ou quem recebe mais, mas de estar disposto a construir algo saudável, baseado na compreensão mútua e no respeito. Isso transforma o conceito de merecimento de algo rígido para algo bem mais fluido e natural, que se ajusta conforme as necessidades de cada pessoa envolvida. Quando a gente traz uma perspectiva um pouco mais filosófica, o que a gente vê é que ele é uma construção social e pessoal, algo que nós, seres humanos, inventamos para tentar dar sentido às experiências da vida. O filósofo francês Jean-Paul Sartre dizia que a existência precede a essência, ou seja, nós nascemos sem uma definição preconcebida sobre quem somos ou o que merecemos. Somos nós que ao longo da vida definimos o nosso valor e os nossos méritos com base nas escolhas que a gente toma ao decorrer do tempo. Merecer algo, então, não é uma verdade absoluta, mas uma construção contínua e inteiramente pessoal. O problema de tratar o merecimento como algo fixo é que ele limita as possibilidades humanas. Se você acredita que só merece algo porque preencheu todos os critérios, isso pode se tornar uma prisão, porque a vida não segue um script fixo. Pode ser que em dado momento a sua percepção sobre o que merece mude e você percebe que merece mais ou até um pouco menos do que imaginava. O merecimento nesse sentido é uma ilusão que a gente cria para tornar o mundo um pouco mais previsível, mas a verdade é que a vida ela é 100% imprevisível e o merecimento é só uma tentativa de controlar essa imprevisibilidade. Além disso, se a gente começa a pensar nas falhas e nas imperfeições como parte do que nos faz merecedores, a gente vê que o merecimento é de fato algo muito mais amplo. A gente não é definido só pelas nossas vitórias ou pelas nossas conquistas, mas também pelo aprendizado que a gente obtém com os nossos erros. Então, o merecimento ele deixa de ser uma questão de sucesso ou de fracasso e se torna um reflexo de quem a gente é na nossa totalidade, com todas as nossas complexidades e todas as nossas contradições. Para a gente fechar um pouquinho essa análise, a filosofia ela nos convida a refletir sobre o merecimento de uma forma mais profunda e menos vinculada a valores externos. A verdadeira questão não é saber se a gente merece ou não alguma coisa, mas é como a gente lida com o que nos acontece e como a gente usa essas experiências para crescer. E talvez a maior recompensa seja a capacidade de viver com mais clareza sobre quem a gente é e o que a gente é capaz de oferecer ao mundo. Falhar, quem nunca, meus amigos? Quando a gente falha, é comum que a gente se sinta indigno de alcançar o que a gente quer, mas a verdade é o seguinte: falhar é parte essencial do processo. E mais do que isso, as falhas ajudam a gente a construir as nossas verdadeiras capacidades de merecimento. Sem falha, a gente nunca aprende, nunca evolui. O caminho para qualquer tipo de conquista ou realização verdadeira passa pelas falhas. São aqueles momentos em que a gente realmente cresce e se torna mais preparado para o que vem por aí. Quando a gente comete erro, a gente se desafia a refletir sobre o que deu errado e como a gente pode melhorar. Sem esse processo, as vitórias seriam vazias e a gente não teria amadurecido nada durante esse processo. As falhas elas também nos fazem refletir sobre humildade, porque por mais conscientes das nossas limitações e das nossas capacidades, é justamente nesse espaço entre o que a gente tenta e o que a gente consegue que a gente encontra a nossa força de verdade. É muito fácil achar que a gente merece algo quando a gente está no topo, quando as coisas estão indo bem, mas quando as falhas começam a aparecer, é que realmente a nossa resiliência é testada e a nossa disposição para continuar aparece. A partir do momento que a gente aceita as falhas como parte desse processo de crescimento, o merecimento ele deixa de ser algo inalcançável e ele passa a ser visto como uma jornada que envolve altos e baixos. As falhas elas não são sinais de que a gente não merece alcançar os nossos objetivos, mas são oportunidades da gente aprender e amadurecer. Muitas vezes o maior mérito está em como você lida com as adversidades e o quanto você se permite tentar de novo. A vida ela não é uma linha reta. Os tropeços eles são parte do nosso caminho. Ao entender que o merecimento também inclui aceitar as falhas e aprender com elas, a gente pode se libertar um pouco dessas expectativas rígidas para se permitir aproveitar o
processo de crescimento e de autoaceitação. O merecimento ele se constrói da habilidade da gente continuar mesmo quando as coisas não saem como planejado. O verdadeiro mérito ele tá na capacidade de falhar, de aprender e de recomeçar. Essa é uma das maiores virtudes que a gente pode desenvolver e é através dessa trajetória que a gente se torna verdadeiramente merecedor de qualquer coisa. Muitas vezes a ansiedade pelo resultado impede a gente de explorar o nosso verdadeiro potencial. O desejo intenso de alcançar um objetivo específico pode criar uma pressão enorme, que em vez de impulsionar a gente, acaba paralisando. Quando a gente se desapega um pouco desses resultados imediatos, a gente passa a ver a jornada de uma forma bem mais leve, permitindo que os nossos talentos e habilidades se expressem de uma maneira bem mais natural. O desapego ele não significa desistir de um objetivo, mas sim de liberar a necessidade de controle sobre tudo o que acontece ao longo do caminho, abraçando a ideia de que a evolução é um processo contínuo e que também passa por linhas um pouco tortuosas. Quando a gente se libera dessa pressão externa, a gente abre espaço para a experimentação e para o aprendizado. O desapego ajuda a gente a aceitar os erros como parte do processo e não como uma falha definitiva que acaba com tudo. Quando a gente se permite errar sem cobrança de que a gente deve estar sempre certo, o nosso potencial ele floresce de uma forma até inesperada. E isso acontece porque quando a gente foca menos no resultado certo e mais na experiência de viver e aprender, nós somos capazes de explorar novas possibilidades e novas soluções criativas que, de outra forma, poderiam passar despercebidas. Esse desapego também é fundamental para que a gente desbloqueie o nosso verdadeiro potencial criativo. Quando a gente fica obcecado com o que o mundo espera de nós, a gente esquece da importância de ouvir a nossa própria cabeça, seguir a nossa própria intuição, sabe? A criatividade, ela vem de uma liberdade, e a liberdade, ela vem do desapego. Quando a gente não tá tão preocupado com a perfeição ou com o que os outros estão pensando, a gente consegue se conectar mais profundamente com as nossas próprias ideias e expressar essas ideias de uma forma muito mais autêntica. Se desapegar dessas expectativas dos outros é um convite para explorar um espaço onde o único limite é a nossa imaginação. O desapego ele ensina a gente que o sucesso não é algo fixo, é uma série de momentos que a gente se desafia e acaba crescendo por isso. Ele lembra pra gente que a jornada ela é tão importante quanto o destino. Essa frase é meio clichê, mas eu acho que ela encaixa bem aqui nesse ponto. Ao permitir que o processo seja orgânico e não forçado, a gente consegue aproveitar melhor cada etapa dessa trajetória, desenvolvendo a nossa confiança e, consequentemente, o nosso potencial de forma muito mais genuína. Muitas vezes a gente associa a ideia de merecimento a uma sensação de culpa, especialmente quando a gente consegue algo que a gente considera bom demais para ser verdade. A sociedade, em muitos casos, ela ensina a gente que a gente deve lutar incessantemente para merecer alguma coisa, como se o merecimento ele fosse uma recompensa após um sacrifício extremo. No entanto, essa visão distorcida pode fazer com que a gente se sinta mal, como se a gente não tivesse direito a coisas boas, a não ser que a gente tenha cumprido uma lista de requisitos e sofrimentos até chegar lá. É hora da gente desmistificar essa ideia e aceitar que a gente merece sim as coisas boas da vida, sem precisar ficar se justificando, ou talvez até mesmo sem sofrer aí um mar de lamúrias, né? O merecimento ele não é uma moeda de troca. Pra gente ganhar algo, a gente não precisa perder outra coisa ou outra pessoa. Muitas vezes a gente pensa que o sucesso da outra pessoa diminui o nosso, ou que conquistar algo bom significa tirar alguma coisa dos outros. No entanto, a vida ela é abundante, e o que é bom pra nós não tira a oportunidade de outras pessoas crescerem e conquistarem os seus próprios objetivos. Quando a gente se permite receber o que a gente merece, sem essa ideia de escassez, a gente reconhece o valor do nosso esforço, das nossas escolhas e do nosso direito de viver uma vida plena. Aceitar o merecimento sem culpa também nos permite viver com mais leveza. Quando a gente está sempre justificando as nossas conquistas ou tentando merecer o que a gente conquistou, a gente começa a viver num estado de constante pressão, e isso vai criando um ciclo de auto-julgamento que impede que a gente simplesmente desfrute das nossas vitórias e daquilo que a gente conseguiu com o nosso próprio esforço. Reconhecer que a gente é digno das coisas boas sem precisar carregar uma culpa por isso é uma forma de autoestima e autocompaixão que ajuda com que a gente continue crescendo de maneira saudável. Por isso é essencial que a gente aprenda a aceitar o merecimento como algo natural e não como uma recompensa que vem com um preço alto. Todo mundo tem direito de conquistar seus objetivos e de viver as suas vitórias, independentemente de quem está ao seu redor ou das expectativas que a sociedade tenta impor pra gente. Quando a gente quebra esse ciclo de culpa, a gente se abre para um mundo de possibilidades e de crescimento, onde a gente pode desfrutar das nossas conquistas com gratidão e sem a sombra do arrependimento.
O merecimento e o reconhecimento do nosso potencial não são metas que a gente atinge de uma vez por todas. Elas são, na verdade, parte de uma jornada contínua de crescimento e de aprendizado. Em vez de ver o merecimento como algo fixo, a gente deve entender ele como um processo que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. À medida que a gente vai se desafiando, a gente aprende com os erros e celebra as pequenas vitórias. Cada passo dessa jornada é um reflexo do nosso progresso, e cada desafio que a gente enfrenta ensina algo importante pra gente sobre o nosso verdadeiro potencial. Essa jornada ela vai ser repleta de altos e baixos, e isso faz parte da beleza do processo. O verdadeiro potencial não se revela só nos momentos de sucesso, mas também nas dificuldades e nos fracassos que a gente encontra no caminho. Cada erro é uma oportunidade de crescimento, e cada obstáculo superado é uma prova de que a gente é forte e mais capaz do que a gente imagina. Portanto, em vez de buscar um ponto final onde a gente alcança todo o nosso potencial, a gente devia valorizar um pouco mais o caminho e as lições que ele oferece. Além disso, é importante a gente perceber que o merecimento ele não é ligado a um destino fixo, mas sim a nossa capacidade de estar presente no momento e aprender com a experiência. O destino, ou a ideia de que a gente deve chegar a um ponto final, muitas vezes faz com que a gente esqueça de viver o agora. O merecimento real, ele está na nossa jornada de autoconhecimento e na aceitação de que a gente é digno de cada etapa, não só quando a gente atinge o auge. Isso permite que a gente seja um pouco mais gentil com a gente mesmo e que a gente consiga apreciar o processo da evolução pessoal. Por fim, quando a gente entende que o merecimento e o potencial são jornadas e não destinos, a gente consegue deixar um pouco de lado essa pressão de atingir a perfeição e a focar em viver uma vida de forma mais autêntica. Eu garanto para vocês que é bem gratificante. A verdadeira conquista ela tá em sermos fiéis a nós mesmos, em reconhecermos o nosso valor em cada etapa e celebrar a nossa jornada como um todo. O merecimento não é algo que esperamos alcançar, mas algo que já está presente na nossa disposição para crescer e para seguir em frente, independente do resultado final. Essa foi a reflexão de hoje, espero que você tenha se identificado com alguma parte do texto. Deixe aí nos comentários o que você achou, não esquece de deixar aí as suas 5 estrelinhas pro programa, ativa o sininho aí para receber notificação quando sair episódio novo. Terça-feira que vem tem mais, eu espero vocês aqui nos Devaneios Marsupiais. Um beijo e até lá!